um povo com um objetivo, com uma promessa, e era sair do Egito e ir para a Terra Santa. É claro que o workshop é falar não das batalhas espirituais, não porque a Páscoa está se aproximando, nós vamos falar da saída do Egito, mas não aconteceu só uma batalha espiritual, aconteceu uma batalha a nível mente, a nível emoções, e é disso que a gente vai falar. Porque o diabo contava, se não conseguia destruir o povo, porque Deus era forte e poderoso, e tirou o que ele falou, ele cumpriu, tirou o povo do Egito, o que o diabo queria era paralisá-los e matá-los no deserto. Por isso que está escrito da terra, como calhou com a viagem para Israel, ficou parecendo que era a viagem para Israel, mas não é. Mas do Egito à Terra Santa não é. É sair do Egito e chegar na terra, em Israel, curado. Foi um desafio tão grande que a maior parte morreu no deserto. E é isso que ele quer. Ele quer um povo que nós somos a geração, nós somos considerada, se Jesus já tinha dado um diagnóstico para a geração dele, como uma geração aflita e exausta, hoje, se Jesus viesse para deixar alguém escrever um apêndice à Bíblia, ele diria, essa é a geração super aflita, super exausta, esgotada mesmo, uma geração completamente doente. Se aquela geração de 2000 anos atrás, ele já falou que ele tinha vindo para os doentes, e ele mostrou, ele provou, que ele pegou um bando de doentes, que eram os discípulos antes de se tornarem apóstolos. Agora, imagina nós, que temos muito mais carga, muito mais estresse, muito mais descontroles, muito mais doenças psicossomáticas, enfim, muito mais tudo. Tudo é disfuncional, famílias são disfuncionais. Aí você pensa que igreja, você vai encontrar um refrigério, você encontra espiritualmente, mas aonde tem gente, tem conflito, aonde tem pessoas, tem problemas. Então, dentro das igrejas nós encontramos, se você me perguntar o porquê de pastores chegarem a extremo, e você deve estar lendo notícias de pastores e deve se assustar com isso, como é que pastores podem dar cabo da sua própria vida. Só que nós pastores, da última hora, nós pegamos a geração mais doente. Então, a carga que vem sobre nós, pelo amor de Deus, não estou justificando. Eu só estou falando como é que o diabo tem acuado líderes. Como que ele tem feito? Porque as pessoas chegam aqui muito mais doentes. As pessoas chegam aqui completamente descontroladas. E elas jogam em cima de você, em cima da igreja, uma carga acima das forças humanas. Você fala, e Deus? Mas Deus, é claro que Deus é em tudo, mas nós estamos falando de emoções. Nós estamos falando de uma ovelha que hoje te ama, daqui 5 minutos te odeia. De uma ovelha que está fazendo juras de amor e daqui 5 minutos está falando mal de você. Por quê? Porque as pessoas estão assim, a dualidade está descontrolada, as pessoas elas não estão conseguindo permanecer íntegras. Isso são sintomas de pessoas despedaçadas. Isso é sintoma de pessoas mal resolvidas. Porque quando você é bem resolvido, se você não está feliz, você sai, mas você não sai fazendo um estrago. Então, eu estou falando de... agora, imagina as nossas crianças, elas vivendo... Esse é um desafio nosso. Sair do Egito é sair do império das trevas e chegar na promessa que Deus te deu. É isso que é o workshop. Um povo já fez isso, essa trajetória. Agora, essa trajetória é tua. Você um dia, eu não sei se 20 anos atrás, 10 anos, 5 anos, 2 meses, 1 mês atrás, mas um dia você saiu do Egito. Um dia você saiu. A pergunta que eu quero que você faça, antes da gente começar a tratar de alguns assuntos, a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo é, aonde eu estou nessa trajetória? Eu estou no meio do deserto, no início do deserto. Eu estou morrendo no deserto. Eu não consigo nem ver a terra prometida. Não me imagino na terra prometida. Eu já me sabotei tudo que eu podia. Eu sabotei os que estão ao meu redor e também me auto-sabotei. Então, a pergunta é, aonde você está em relação ao que Deus queria? Você já parou para pensar, Deus,
aonde o Senhor gostaria que eu estivesse? Eu já perguntei várias vezes. Eu sei que eu atrasei. Deus é um Deus de misericórdia, que Ele faz remir o tempo. Mas nós, muitas vezes, estamos bem atrasados no plano de Deus. Eu digo para você que Moisés, que é uma das pessoas que nós vamos falar hoje, ele atrasou também, porque não precisava ser 40 anos certinho, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Não precisava ser. Se ele tivesse resolvido os problemas antes, teria sido 10 anos no deserto, 20 anos no deserto. E talvez ele tivesse entrado na terra prometida. Isso aqui tudo a gente está parando para pensar um pouco no emocional. Será que Moisés não teria entrado na terra prometida e, como Billy Graham, dar o último suspiro dentro da terra prometida e falar, agora é contigo, Josué? Então, são coisas para a gente pensar quanto tempo a gente perde por causa das nossas mazelas emocionais. Então, Deus fez uma promessa, o povo saiu, tá? E aí, Deus tinha uma promessa para aquele povo, começou a anunciar, depois de 430 anos, começou a anunciar, eu quero que vocês saiam, eu quero que vocês saiam. Ao mesmo tempo que tem um movimento de Deus, sempre que tem um movimento de Deus, tem um movimento das trevas. Deus tem um movimento para essa geração, e o movimento se chama avivamento. Deus tem um movimento para essa geração, o movimento se chama arrebatamento. Na ordem mesmo que eu disse, avivamento e depois arrebatamento. O diabo sabe, ele escuta, ele não precisaria nem escutar eu falar isso. Ele lê, ele conhece a Bíblia melhor do que você. Então ele sabe que algo grande está para acontecer. Não sabe quando, nem como, quem vai ser usado. Ele deduz, mas quando ele deduz, ele começa a atacar aquela pessoa, aquele ministério, porque ele fala, daqui não vai poder sair nada. Então ele deduziu, bom, eu estou vendo uma movimentação, esse povo vai sair do Egito, vamos fazer alguma coisa para que eles não saiam do Egito. E ele começou a trazer uma coisa que é algo que nos destrói, pressão. Porque a pressão, você fala assim, mas e a fé? Mesmo você não adianta você espiritualizar todas as coisas. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem um corpo, então quer dizer, se eu piso no teu dedão e você vai dizer está doendo, eu falo, não pode dizer que está doendo. Você não tem fé? Diga que não está doendo. Você não pode misturar sintonia, você está entendendo? Tem coisas que são do plano físico e não adianta você querer espiritualizar. E tem coisas que são da área emocional e não adianta você espiritualizar. Não adianta, é a carne da pessoa, é a tua infantilização, você não consegue amadurecer, aí começa todas aquelas birras, enfim. Ele sabia que se ele trouxesse carga, cada um ia ficar esmagado de um jeito. E uma coisa que é interessante, quando vem pressão, cada um reage de um jeito. Um explode, o outro fica mais introspectivo, um aparece com depressão, o outro com um distúrbio alimentar. Cada pessoa tem um tipo de reação diante da pressão. Mas uma coisa é comum a todos. Todos têm uma tendência a se isolar. Todos têm uma tendência, primeiro, a buscar socorro, mas as pessoas, você já reparou que as pessoas cansam do teu problema? Então, quando ela vê que ela não tem mais socorro, as pessoas começam a se isolar. Bom, já ninguém me entende mesmo. Então, as pessoas começam a se isolar dentro da igreja, começam a se isolar dentro das famílias. É o marido que já não fala mais com a esposa, não são mais melhores amigos, não, ele não entende, ele explode, ou ela isso, ela aquilo. Então, isolado fica muito mais fácil dele destruir. Foi isso que ele fez. Ele veio com astúcia para que o povo não ficasse unido, para que o povo não ficasse forte, para que o povo não crescesse, não multiplicasse. E quando nossas enfermidades emocionais elas vêm à tona, a primeira coisa que acontece, começa a acontecer um fenômeno chamado morte. Morte para tudo quanto é lado, enfraquecimento, morte e isolamento, como eu disse. Tá bom? Então, vamos ali. O plano de Satanás era destruir o descendente. Aqui, eu vou pular isso aqui porque eu quero entrar mais no emocional. Tá? Ele queria destruir, esse é o plano, destruir, nos destruir.
Eu vou ver pelo meu aqui, que fica mais claro. E aí Deus olhou para aquela geração, encontrou algumas pessoas que tinham a idade certa, tinham nascido no lugar certo e estavam no lugar certo, assim como ele olhou para você, ele olhou para Moisés. Quando ele encontrou, ele viu em Moisés características de líder. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode falar, eu não sou líder, mas no momento em que, no tempo em que nós estamos vivendo, eu digo para você que Deus tem aqui uma geração de líderes. Não importa onde você exerça a tua liderança. Você sabia que como pai, quantos aqui são pais? Você é líder. Você pode não ser líder na igreja, mas você é líder de uma pessoa que você tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa fantástica. É uma pessoa que hoje você olha como uma criança, porque é uma criança. Mas Deus não olha para aquela criança como uma criança. Deus olha passado, presente e futuro. Deus colocou nas nossas mãos essas crianças preciosas que são futuros ministros, futuros pastores, futuro engenheiro, futuro médico, futuro qualquer coisa. Então, o diabo quer destruir justamente você, a liderança, para que você faça uma má gestão dessa liderança que você tem nessas crianças. Então, a criança ela vai começar, Augusto Cury fala muito de janela killer, e você começa a plantar, ao invés de você educar crianças tranquilas, relaxadas, você é um plantador de janelas killer nessas crianças. E essas crianças já crescem tensas, com muitos traumas, com muitas limitações, porque são crianças que são muito cobradas. Na minha época, a cobrança não era igual de uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos hoje tem uma cobrança na escola que eu não vivi. Tem uma cobrança, ela tem um excesso de atividade, ela tem um excesso de tudo, excesso de lição, excesso de atividade, e tem que fazer inglês, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que acompanhar os pais em todas as atividades, e é uma competição entre pais, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. As crianças hoje vivem a crise, elas vivem a crise financeira junto com você sabia disso? Porque hoje existe uma competição muito grande. Então, elas vêm... na minha época, não existia isso, a gente não via pelas mídias, era só quem estava ao redor da gente. Hoje, não. Hoje, a cobrança de ter as coisas é muito mais forte sobre elas. Chega de todos os lados, pela televisão, pelo telefone, por todos os lados. E ela sofre a crise financeira junto com você. Então, nossas crianças estão sendo esmagadas. Nós estamos sendo esmagados, e a geração de Moisés, ela foi uma geração esmagada. Se eu olhar para Moisés, eu gostaria que pega o número 1, que nós vamos ver etapas da ferida do povo hebreu. Número 1. A propagação da ferida por meio de palavras destruidoras. Não existe nada pior do que palavras. Palavras, como a Bíblia diz, têm poder de vida e de morte. Palavras são completamente destruidoras. Eu quero fazer uma pergunta, e eu gostaria que você fosse muito, mas muito, muito sincero. Quantos de vocês aqui têm mais facilidade para criticar do que para elogiar? Mas você tem que ser sincero diante de Deus. Levanta a mão. Quantos têm mais facilidade de elogiar do que de criticar? De verdade? Levanta a mão, de verdade. Quantos aqui, eu vou repetir a pergunta. Quantos aqui têm mais facilidade de criticar do que de elogiar? E quantos têm a facilidade muito maior de elogiar do que de criticar? Olha, eu vou ficar na casa de vocês. Eu vou ser uma formiguinha quando a criança estiver detonando com a casa, ou quando você tem... Agora eu vou mudar a pergunta. Quando é que você está vivendo no mundo cor-de-rosa ainda? Vamos lá, eu vou afunilar, como disse a pastora Aline. Quando você é contrariado, o que é ser contrariado?
Ser contrariado é qualquer coisa que alguém faça dentro da tua casa ou fora da tua casa, fora do padrão daquilo que é aceitável para você. Quando você é contrariado, você tem mais facilidade para criticar ou para elogiar? Para criticar. Então eu quero te dizer, e quando a criança te contraria? Você tem mais facilidade para quê? Para elogiar ou para criticar? O desafio de Deus, aí você fala, pastora, mas como é que a gente educa? É claro que você educa, mas quando você pega uma prova, por exemplo, você pega uma prova, vou voltar aqui para Moisés, mas quando você pega uma prova que a criança tirou 7, se você tem uma tendência mais forte a criticar, você fala, poxa, mas você podia ter tirado, olha que erro, você podia ter tirado 8. Mas que é isso? Eu não tô acreditando, eu estudei tanto isso aqui com você, e você erra de bobeira. Eu não estou falando que você não pode criticar, mas se você colocar, eu não acredito que você acertou, fantástico que você acertou isso. Olha, eu acho que eu não lembraria disso. Que legal que você acertou. Mas aqui eu acho que você podia ter feito. Entendeu? É por aí. É por aí que nós temos que fazer. É assim que nós construímos as pessoas. Primeiro você elogia, depois você fala aquilo que você tem que falar. Porque aí a pessoa não vai bloquear. Mas o diabo, ele queria, naquela geração do Egito, eles queriam propagar feridas por meio de palavras destruidoras. E quais são? Você não vai enxergar daí, eu vou ler. Então ele diz, usemos de sabedoria para com eles. Eu quero te dizer que o inferno tem sabedoria. Existe uma sabedoria infernal. Existe uma sabedoria infernal para destruir pessoas, para destruir casamentos, e são através das palavras. E ele disse, vamos usar de sabedoria, eu estou lendo Êxodo 1, de 8 a 10, para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Resumindo, o diabo sabe que se ele te anular emocionalmente, você nunca vai guerrear espiritualmente, você não vai ter força. Você não vai ter ânimo, você não vai ter disposição. E a tua vida vai ser tanto pessimismo e tantas ideias tristes, que daqui a pouco você está jogando isso também contra Deus, mas não de uma forma muito sutil. Aí você não sente vontade, porque ele também não está me ouvindo, ele também não está fazendo nada. Aí você já volta também contra Deus. Então ele sabe que se ele te destruir emocionalmente, ele paralisa um exército. Você não tem disposição para guerrear. E ele acertou. Aquele bando de escravos, eles eram mais do que escravos fisicamente falando. Eles eram escravos na mente. Eles eram escravos nas emoções, por causa das humilhações e todas as necessidades extremas que eles viveram. Vamos ver o número 2, o que eles falaram. Etapa de ferida. Qual foi o número 2? Isolamento. Isolamento. Isso eu já toquei no assunto com você. Porque nós temos a tendência a... Primeiro você quer falar, depois você se isola. Você não quer mais falar. É assim que as pessoas... É assim que um casal, dentro de um casamento, se tornam dois estranhos debaixo do mesmo teto. Não há mais diálogo, há cobrança, há crítica, há reclamação, há conversas até do dia a dia. Você não lavou o prato, você não fez isso, olha o sapato jogado. Enfim, esse tipo de conversa, mas um tipo de conversa daquelas que você tinha na época de namoro, em que os problemas vocês enfrentavam juntos, essa não tem mais. Aqui dentro da igreja a mesma coisa. Você chegou aqui com ânimo, com disposição, com avivamento, todo mundo era maravilhoso. Aí a tua decepção e frustração, ela vai por etapas. Você começa a se frustrar com as pessoas que estão por aí. Eu não quero mais relacionamento. Porque o fulano me decepcionou. Eu não quero mais. Eu trabalhava no Ministério Infantil, não quero mais. Eu trabalhava no Ministério de Mulheres, não quero mais. E também, sabe de uma coisa? Eu vou entrar e eu vou sair. Eu não quero mais trabalhar, assim eu não me frustro, assim eu não me decepciono, eu vou estar servindo a Deus da mesma forma. Então primeiro você se decepciona com as pessoas, depois você começa a se decepcionar com os líderes. Aquele pastor nem olha para mim, aquele outro nem me cumprimenta, aqui os pastores não tem nada a ver.
Daqui a pouco você começa a jogar, aí você vai subindo, aí são os pastores auxiliares, daqui a pouco você chegou, aí na tua última instância, você já começa a ver o que você não via em mim, o que você não via no Jonas, aí você começa a ver, todos nós temos defeitos, aí quando a gente não ama, todos os defeitos são muito evidentes. E aí você fala, a pastora Nara não sorri tanto, ela não fala tanto, e o pastor Jonas é isso, fala muito, e aí pronto, aí eu não quero mais, não, cansei de brincar. E é assim que acaba um casamento, assim que acaba um ministério, assim que acaba um chamado, é assim que acaba uma aliança. E isso que ele queria fazer, ele queria isolar, ele não queria que Caleb fosse amigo de Josué, ele não queria que Moisés, ele se tornasse amigo, mesmo ele morando no palácio, que ele tivesse amigos hebreus, ele queria isolar todo mundo, porque assim ninguém ia sair da situação em que estava. Eu quero te dizer que hoje à noite você está aqui, porque nós no ano de 2018 vamos sair da situação que nós nos encontramos. Deus tem grandes coisas, mas não adianta as grandes promessas de Deus se a gente ficar patinando no nosso emocional. Nós temos que definitivamente dizer, Deus, eu quero sair dessa estagnação emocional, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero crescer, eu quero me reinventar, eu preciso do meio da dor extrair o melhor da história. Foi assim que grandes heróis da fé fizeram, porque você já pensou, vamos pensar um pouco, deixar um pouco eles aqui no Egito, vamos pensar em Esther. Quando Esther recebeu a notícia de que ela ia ser usada por Deus e que algo bom ia acontecer, algo ruim estava acontecendo, não estava? Todo mundo recebeu uma sentença, morte, roubo e destruição. Deus chegou com uma outra notícia, você tem poder e autoridade e as coisas podem ser transformadas através de você, Esther. Mas Esther, quando ela disse não a primeira vez pro tio dela, a primeira coisa, não, a Bíblia não diz, mas eu imagino as coisas que Esther pensou. Ela começou a pensar, a colocar na balança, o que é que de bom pode acontecer nessa situação tão ruim? A minha vida só foi perdas, eu era órfã, eu como órfã, fui criada pelo meu tio, eu fui, enfim, agora que eu estou vivendo um pouquinho do bom, eu tenho que ser desafiada para me arriscar com isso. Não vou me arriscar, eu vou ficar na mesma. E quando Deus, ele entra uma crise na nossa vida, ele está pedindo para você se arriscar, para você sair do velho, para você fazer aquilo que você nunca fez, para você saber que você pode com ele, para você se conhecer, para você conhecer o potencial que está dentro de você. Então ele queria isolar, ele queria degradar. Como que é degradar? E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. O que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro é uma degradação. Você não conseguir sair em paz à noite, você não conseguir, não estou falando de fenômenos da natureza, qualquer lugar está sujeito a isso, eu estou falando de violência. Eu estou falando do que nós vivemos como estado do Rio de Janeiro. Isso é uma humilhação nacional. Isto quando os meus parentes, eles não conseguem entender como é viver aqui no Rio de Janeiro. O meu irmão, ele fala, Naira, como é que estão as coisas, como é que você aguenta, como é que isso? E para mim é normal, o dia amanhece, o dia anoitece, eu continuo saindo, indo e vindo, mas para quem está fora, não entende. E isso é para a gente não levantar a cabeça, porque Deus tem um plano e um propósito para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pertence a Iemanjá. O Rio de Janeiro não pertence a nenhum demônio. O Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus, mas a gente não vai guerrear, porque a gente está muito cansado com as nossas guerras particulares. E a canseira é na alma, gente. A canseira não é no espírito, a canseira é na alma. É a alma que sofre essa degradação. E ele falou, bom, eu não vou deixar o povo sair, e a última etapa é a morte. A morte. Quando você não permite que Deus trabalhe no teu emocional, chega a morte no casamento, chega a morte, como eu disse, ministerial, chega a morte de relacionamentos, e são as amizades que acabam, tudo vai acabando, até que hoje, por que é que nós temos hoje
tanto suicídio? Porque as pessoas estão se sentindo acuadas. Parece que tudo ao redor vai desmoronando e ela não tem força emocional para resistir a tanta degradação, a tanta pressão. Cada um tem uma história. Eu não quero aqui que você julgue, nós devemos julgar menos. Existe um ditado em italiano, que eu vou tentar trazer, assim... tem um parecido em português, eu não sei como é que é, mas se você reclamar do pé, anda com o meu sapato, uma coisa assim. Em italiano é isso, mas em português tem alguma coisa parecida esse ditado. E é por aí. Se você não tem que condenar quem fez um ato extremo. Você tem que só pensar que essa pessoa precisava de ajuda e não encontrou ajuda. Essa pessoa precisava sair de todo esse cerco, porque isso é um cerco emocional. E esse cerco foi feito contra Josué, foi feito contra Caleb, foi feito contra Moisés e foi feito contra a tua vida. E você é um herói de Deus nessa geração e Deus quer te tirar desse cerco em nome de Jesus. Amém? Então, aqui o isolamento e depois a morte. Isso que todo mundo está cansado de saber, já falamos que nós somos corpo, alma e espírito. Uma ferida é uma dor que indica que a nossa alma sofreu dor. A dor da alma, eu considero a dor da alma mais intensa do que a dor física. Porque a dor, por que é mais intensa? Porque a dor física, você vai no médico, você toma um remédio, tem algum tipo de intervenção. E se for algo terminal, até assim tem uma intervenção. Tem a morfina, tem tanta coisa, tantos recursos para amenizar, para paralisar aquele nível de dor. Hoje, se você está com uma dor insuportável na coluna, você põe colete, você vai para uma cirurgia, você tem remédios fortíssimos que às vezes dão conta do recado, às vezes não dão conta do recado, mas existe uma intervenção e você sente um alívio com essa intervenção, mas as emoções não. Que remédio que eu vou te dar quando você está frustrado? Que remédio que eu vou te dar quando você está se sentindo destruído? Quando você está se sentindo desmoronado? Que remédio que eu vou te dar? Não tem remédio. Sabe, eu estou trabalhando numa nova teoria que o Dr. Augusto ele trouxe, e é fantástico. Eu vou passar depois para a igreja. Ajuda muito o emocional, porque ele pegou só Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que para a felicidade, talvez eu choque você com o que eu vou falar. Ninguém nasce feliz. Todos nós podemos nos tornar felizes com treinamento. Você sabia que a felicidade é um treinamento? Assim como você aprende a andar, assim como você aprende a correr, assim como você aprende a falar a língua do país onde você nasceu, Jesus deixou códigos da felicidade. Eu vou dar primeiro para os pastores e depois eu vou dar para vocês. São códigos que ele deixou dentro do Sermão da Montanha, e nós precisamos ser treinados, porque nós achamos que a felicidade ela vem sozinha. Nós achamos que a felicidade é ter dinheiro, a felicidade é morar numa casa bonita, a felicidade é ter roupa, a felicidade é ter amigos, mas não é isso que a Bíblia ensina. A felicidade é algo muito mais profundo. Deus fala muito de felicidade, tanto que o Sermão da Montanha só fala de felicidade. Feliz aquele que... Feliz, feliz, feliz. Então ele ensina a gente a ser feliz. E eu quero te dizer que hoje Deus vai fazer uma intervenção nas tuas emoções, se você permitir, em nome de Jesus. Amém? Então, ele é uma dor que não tem remédio, a não ser nós aprendermos quem somos, como funciona a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma. Eu gostaria que você escrevesse aí, alma. Você tem uma alma e hoje o assunto é a alma, hoje o assunto não é o espírito. E dentro da tua alma você tem uma mente. E dentro da tua alma você tem emoções. E dentro da tua alma você tem decisão. Mas se a sua mente estiver com pensamentos que você não tem controle, você já não tem decisão. Você é uma pessoa arrombada. Você não sabe dizer não,
Você fala o não na hora errada. E quando você tem que falar não, você não sabe dizer não. Porque ali você já está anulado na tua área de decisão. Quando os teus pensamentos, eles são acelerados, ou são pensamentos perturbadores, quem aqui fica aflito com pensamentos perturbadores? Levanta a mão. Pensamentos perturbadores, eles assolam a nossa mente da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Foi por causa de pensamentos perturbadores que Moisés, que é uma das pessoas que saiu do Egito e era para chegar na terra prometida, ele ficou paralisado 40 anos. Porque os seus pensamentos fizeram de Faraó um gigante muito maior, uma pessoa muito mais forte do que ele era. Porque todos os dias Moisés lá no deserto, ele pensava, tem um plano de morte contra a minha vida. E Faraó já nem lembrava mais de Moisés. Mas Moisés tinha certeza absoluta que Faraó o procurava todos os dias. Moisés tinha certeza absoluta de que ele era um perseguido na vida. Faraó já não estava mais nem aí. Moisés deve ter morrido no deserto. Eu não sei do que deu de Moisés e nem me importo. Agora ele é um só, ele é isolado. Não me importo mais com Moisés. Mas Moisés ficava perturbado. E é a mesma coisa o que acontece com a nossa mente. Eu digo para você que quando nós estamos numa situação de dívida, uma coisa que perturba, os pensamentos perturbadores são reais. Mas o telefone é uma ação perturbadora em acréscimo. É ou não é? Parece que aqueles homens, eu já disse isso uma vez, parece que aqueles homens não dormem. Porque eles te telefonam, aí você relaxa, aí telefona à noite, você pensa que é um amigo, é a fulana, aqui é da central de cobrança, e aí pronto, aí você já esfria a barriga, você já fica esperando perturbação. Mas eu digo para você, a perturbação vai trazer dinheiro? Não. E o que é para fazer? Ficar feliz? Não. Mas Deus precisa, você precisa ter, Deus, se você deixar a tua mente para ter pensamentos do alto, eu garanto que Deus vai dar solução diária para todos os problemas do dia. Ele não vai dar para os problemas da semana. Ele vai dar resolução para os problemas do dia. Naquele dia vai vir um milagre, ou naquele dia vai vir uma solução para aquele dia, em nome de Jesus. Amém? Agora, se você ficar perturbado, você não vai. Como é que Jesus te ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que mais? O pão nosso da semana inteira, do mês inteiro e do ano inteiro, dá-me hoje, amanhã e depois de amanhã. É assim que ele orou, que ele ensinou? Não, o que ele falou? O pão nosso de cada dia. O que ele te ensinou? Basta ao cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Quando eu fui acometida por câncer, a minha mente já foi lá, eu já me vi careca, eu já me vi na cama, e eu já me vi tudo. E o que eu tive que fazer era viver o dia a dia. Eu tinha que viver o dia para vencer aquele dia. É assim que a nossa mente, as nossas emoções, elas precisam estar debaixo de um controle, não deixar desenfreada, tá bom? Então vamos lá continuar com Moisés, degradação, morte. E aí eles receberam uma palavra. Peraí. Deixa eu voltar. Não, eu pulei muito. O que nós precisamos fazer? Como se originam as feridas? Nós já falamos. São desilusões, são frustrações, são traumas, são agressões. Hoje, o que nós temos um acúmulo de agressões debaixo de... um acúmulo de agressões na nossa vida. Como eu disse, ninguém nasce feliz. Primeiro porque você é boicotado. Nós somos boicotados pela vida. Nós tínhamos que ser pessoas relaxadas, tranquilas, mas nós somos boicotados por nossas histórias familiares. Nós somos boicotados por nossas histórias individuais, as nossas dificuldades. Não é porque bullying hoje está na moda que a gente fala mais. Na moda, assim, deram um nome para o que sempre teve. Bullying sempre teve, gente. Sempre teve. Então,
deram um nome e conceituaram, deram uma definição para aquilo que sempre aconteceu. Mas as crianças, elas vêm, algumas sofrem, outras, graças a Deus, não sofrem. Mas você tem um acúmulo de situações, um acúmulo. Uns têm história mais triste que a outra, mas todos nós temos um acúmulo de situações que nós somos uma bomba atômica em potencial. E depois duas pessoas se encontram para se casar nesse estado. Aí eu espero que o meu cônjuge me faça feliz. Eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que nós servimos, Ele não quer que você case com uma pessoa para aquela pessoa te fazer feliz. Você precisa ser feliz para fazer aquela pessoa feliz e vocês dois serem mais felizes. Porque esse tipo de expectativa só vai trazer ruína para o teu casamento. Porque ele é obrigado ou ela é obrigada a te fazer feliz. E como se ele veio com o mesmo tipo de bagagem que você? Ele veio com um nível diferente, mas com destruições interiores de não conseguir, às vezes, beijar, não conseguir abraçar, não conseguir ser carinhoso, não conseguir ser paciente. Hoje as pessoas têm uma síndrome de impaciência, intolerância, irritabilidade. Até dentro da igreja você vê as pessoas são irritadas, elas são nervosas, muito nervosas. E você não pode dar aquilo que você não tem. Você pode dar o que você não tem? Então você primeiro precisa ter para depois dar. Meu conselho hoje, jovens que ainda não casaram. Primeiro de tudo, você se resolva emocionalmente. Porque senão vai ser um divórcio à vista. Se você não se resolver, você vai ser um divórcio à vista. Vamos lá. No Egito, eu não sei aqui, deixa eu ver o número do quadro que eu estou aqui no meu. Ali está, eu não sei. Aqui eu estou no 12. Agora que eu... Então, aqui está diferente. Vou precisar do aqui, corre aqui. Deus liberou uma palavra para aquele povo que eu estou falando, e nós vamos tratar de algumas pessoas individualmente. Ele liberou uma palavra: eu os livrarei do Egito. Sabe o que essa palavra significava? Eu vou dar cabo da dor que vocês estão vivendo. A dor que vocês estão vivendo tem dia, tem hora marcado. Eu quero que vocês, toda a história que vocês viveram não vai ser anulada. Tudo que vocês viveram no Egito não vai ser anulado, mas vai dar para construir. Eu fui uma vez, eu gostei muito, o pastor da Hillsong. Ele falou algo que eu gostei, o pastor da Hillsong, ele falou algo que eu gostei muito, que nós temos a oportunidade, o teu chão é o teto do teu pai. Você entendeu? O teu pai, ele chegou, o máximo que o teu pai chegou é o teu chão. Você sempre vai ser melhor do que os teus pais, porque eles já te entregaram um caminho. E você, por exemplo, hoje, o meu pai, ele entregou algo na nossa mão. Até o meu pai, a família do meu pai, ninguém tinha diploma, ninguém tinha faculdade. O meu pai, para os seus 5 filhos, ele disse: a minha herança são os estudos de vocês. Então, os 5 formados, os 5 tiveram o que ele não teve. Então, eu comecei com mais facilidade, porque até o máximo do meu pai foi o meu início. O máximo do meu pai é o meu início de uma longa trajetória. Já o meu filho também, o meu neto, e assim vai. É isso que Deus espera de geração após geração. Mas você está vendo isso acontecer? Não. Parece que está tendo um achatamento. Aonde que está tendo esse achatamento? Falta de oportunidade, até mesmo ministerial. Aonde eu quero chegar? Nós vimos a morte essa semana de um grande homem. O Billy Graham, nós como geração, o teto do Billy Graham devia ser o nosso chão. Mas nós estamos longe de ser o que o Billy Graham foi. E ele, era para a gente olhar e falar, foi um grande homem de Deus, mas agora grandes coisas, maiores coisas estão acontecendo. Deus usou esse homem, mas agora, por que esse achatamento espiritual? Por que está pior
do que quando Billy Graham era jovem e ele enchia estádio e muitas conversões e sinais, prodígios, maravilhas. Por que esse achatamento? Porque o diabo fez o que ele fez com a geração do Egito. Ele viu que nós tínhamos algo para ser maior do que esses homens, David Wilkerson, Billy Graham, e ele falou, não, eu não vou permitir que eles reajam, eu não vou permitir que eles tenham o fluir do Espírito na medida que Deus quer. Eu vou boicotá-los emocionalmente. Eu vou destruí-los com as palavras, com a pressão, eu vou destruí-los, tudo que nós vimos, e eles vão ser mortos-vivos. Aí Jesus chega em Apocalipse e ele dá um diagnóstico para a igreja uma das igrejas de Apocalipse. Ele diz, você tem aparência de que vive, mas está morta. Se o Senhor, ele falasse hoje para a igreja, e ele está falando isso, olhar para o corpo de Cristo ao redor do mundo, ele diz hoje a mesma coisa. Todos têm aparência de que vivem, mas estão mortos. Aonde que ele está falando morto? Espiritualmente? Espiritualmente estão fracos. Não estão mortos espiritualmente, estão fracos, mas estão mortos emocionalmente, estão em frangalhos, estão completamente desestabilizados. E nós precisamos de cura urgente. Como ser curado? Como receber essa intervenção divina? A primeira coisa que você precisa para ser curado é humildade. A primeira coisa que você precisa para ser curado é saber, existe um problema comigo. Será que você pode falar isso de boca mesmo e coração? Você pode dizer isso, que tem um problema com você? Mas não falou. Então vamos falar junto? Põe a mão no coração e diz, eu tenho problemas, existe um problema dentro de mim. Aí você vai falar assim, mas você está mandando eu profetizar? Gente, pera com isso, que doideira, não está profetizando, você está reconhecendo. Isso é reconhecimento. Isso é simplesmente ter humildade. Porque se Pedro ele achasse que ele não tinha problema, ele ia continuar o mesmo. Mas o dia que ele entendeu que ele era um problema e ele tinha problema, ele tinha chamado, ele conhecia a palavra, ele conhecia tudo. Mas ele tinha problemas emocionais que iam fazer com que ele patinasse o resto da vida. O dia que ele entendeu, eu sou um problema, eu tenho problema, eu sou esquentado, eu sou irritado, eu sou inconstante, enfim, tudo, eu sou nervoso, tudo que ele reconheceu que ele era, aí sim Jesus conseguiu começar a trabalhar na vida de Pedro. Então ele só quer um espaço. A ferida, ela começa, primeiro, você precisa reconhecer. Segundo, você precisa deixar Deus trabalhar. E quando Deus vai trabalhar na ferida, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar situações onde você sempre foi derrotado para você vencer. E aí você fala, eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo. Aí você deveria dizer, por que eu estou vivendo isso? E como eu vou sair disso agora? Como? Eu sempre fiz dessa forma, mas agora eu quero que o Senhor me ensine como o Senhor quer que eu faça. Eu vou dizer para vocês uma situação, para você, eu prefiro sempre dizer uma situação particular, para não expor ninguém. Há pouco tempo atrás, eu fui para Brasília, e lá em Brasília, eu estava contando essa situação, e lá em Brasília, a minha mente começou a trabalhar. Eu sofro com síndrome de pensamento acelerado. E aí, a minha mente começou a trabalhar. Só que a minha mente começou a trabalhar de uma forma interessante. E Deus começou a falar, lembra quantos anos você esteve nessa instituição que hoje você tem tristeza no teu coração? Eu falei, 17 anos. Agora põe na balança todo o bem que te foi feito. Lembra disso, lembra daquilo outro. E que coisa esquisita. Aí eu comecei a lembrar. E aí meu coração começou a ficar tão quebrantado, que eu tive vontade de sair correndo do hotel e ir até onde pessoas que eu conhecia estavam. E elas iam me achar muito maluca se eu fosse lá. Mas primeiro eu telefonei para o meu marido. Eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Eu falei, Jonas, eu acho que eu vou morrer. Porque quando Deus quer que a gente acerta tudo com todo mundo, a pessoa está morrendo. E eu estou aqui sozinha. em Brasília. E o que é que você acha? Ele falou,
é doidinho, né? Ué, vai lá. Eu falei, olha, eu até iria, mas eu estou pregando de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho como ir. Ele falou, é desculpa ou é verdade? Eu falei, não é verdade, você pode telefonar. Eu estou pregando de manhã, de tarde, de noite. E aí ele falou, então deixa estar. Quando eu cheguei aqui no Rio, o pastor João Júnior teve um sonho comigo, nessa situação também, nessa instituição, e eu ali, mas tudo muito bem. Eu falei, o negócio é por aí mesmo. Então, quando eu tive uma oportunidade, eu quero... Eu não tenho problema de falar o nome, não. Eu estou falando da Sara Nossa Terra, que nós saímos de lá e ficou um monte de mágoa, de tristeza. Mas Deus começou a falar, quanta coisa linda você viveu lá. Os seus líderes, quantas coisas lindas eles fizeram com você. E, enfim, aí eu estava muito quebrantada. E, de repente, quando a Bianca Toledo estava numa situação do lado de uma pessoa que eu amo muito, eu falei, olha, vai no ouvido dela e fala, passou a mágoa e ficou a gratidão. E sabe o que aconteceu? Tudo ficou muito pequeno. Sabe o que aconteceu? Restauração. Sabe o que aconteceu? Ela também tinha tido um sonho em que a gente se abraçava e que estava tudo bem. E sabe o que aconteceu? Eu tirei 800 quilos de cima de mim. E sabe o que é isso? É caminho para o avivamento e para tudo aquilo que Deus tem para mim e para vocês. Quando você começa, isso se chama, sabe o quê? Amadurecimento. Quando você já não quer mais saber, você estava errado e eu certo. Eu não vou me dobrar porque você fez isso comigo. Mas quando você chega a este momento, você frustra os planos do diabo. E era isso que ele não queria. Ele não queria que aquele povo chegasse na terra prometida. Porque senão eles viveriam as grandes promessas de Deus. Você tem grandes promessas de Deus para o teu casamento, para a tua vida familiar, para o teu ministério. Mas ele quer que você fique, sabe, remoendo mágoas, remoendo tristezas, frustrações, e te paralisa. E de repente você vai ficar morto como Lázaro, tendo algo tremendo para viver ainda, porque a morte de Lázaro foi precoce, meu querido. E o diabo quer que você morra precocemente. Não é a tua morte física. Ele quer que morra as promessas de Deus na tua vida. E hoje é um dia para você dizer, eu não vou deixar que as promessas de Deus morram na minha vida, em nome de Jesus. Deus liberou essa palavra. Eu os livrarei do Egito. É uma palavra que eu declaro sobre a tua vida. Deus vai te livrar do Egito, ou seja, da dor que você está paralisado hoje. Aí ele chamou Moisés. Quem que era Moisés? Moisés, todo mundo sabe, resumo, Moisés, ele nasceu com um plano e propósito de Deus, no lugar certo, com as pessoas certas, viveu traumas, como eu e como você. O trauma de ter sido arrancado da sua família, de ter sido criado num lugar que, a despeito dele ter tido dinheiro, dele ter tido morar no palácio, se a gente poderia dizer numa casa maravilhosa, na Barra, no condomínio mais caro, com um ar-condicionado, e a família dele morava num lugar que totalmente sem nada, uma casa de madeira, enfim, é isso. Moisés, ele viveu privilégios materiais, mas ele não foi poupado emocionalmente, porque ele sabia que deixaram saber que ele era adotivo. Então ele vivia situações dentro do palácio em que a baixa autoestima dele ficou muito latente. Nós temos situações que deixam a nossa baixa autoestima muito latente. Não é só situações de escola, mas são situações de padrões que o mundo impõe hoje na gente. Que tipo de padrão? O padrão, até o padrão magreza, o padrão, tudo que é colocado, até o padrão mídia social. Tudo isso, o que é o padrão mídia social? Você começa a mexer no teu celular, e você começa a ver que a vida dos outros é linda. Porque ali está pai, mãe, o marido sorrindo com a esposa. Só que você não vê por detrás da foto. As pessoas só colocam as mentiras que elas querem acreditar. E aí você acredita na mentira que elas querem que você acredite. Você está entendendo? E aí você começa a colocar aquilo como padrão. Eu queria ter
isso. Aí você fala, pastor, isso não é inveja, isso é frustração. É verdade. Eu te digo que o Instagram pode ser uma fonte de frustração na tua vida. Porque se você começa a ver, se você falar, aí você pode... Eu estou nas mídias sociais, mas o que você tem que entender é que o que está ali é só o melhor. O pior ninguém põe assim. Agora, espera um pouquinho. Espera aí, benzinho. Espera aí. Então, no maior quebra-pau. Espera aí, deixa eu fazer uma selfie aqui da gente. Eu vou fazer, aí põe aquele filtro ali com zoom, aquele vai, da briga, né? Aquele que vai e volta no Instagram, aquela filmagem, né? Aí vai e volta, aí os dois brigando. Isso ninguém mostra. Aí você fala, nunca brigam, tá vendo que lindo, olha que família maravilhosa. Então, querido, é por aí que ele está te atacando emocionalmente também. Então, eu te digo, ou das duas uma, ou você entende isso, ou faça um jejum de Instagram. Ou você entende isso, ou senão você fica diariamente contando quantas curtidas que você recebe. Ou senão você fica vendo diariamente quem fez e quem não fez. O fulano não fez. Entendeu? Então tudo isso são padrões que esgotam o teu cérebro. E aí o Espírito Santo não tem lugar na tua vida para fazer o grande que ele quer fazer na sua vida. Então eu quero te dizer que toda família tem problema. Que todo mundo tem problema. E você não é uma pessoa diferente. Você vive na terra e Jesus deu esse diagnóstico. Ele disse que o mundo nós teríamos o quê? Aflições, entendeu? Então, Jesus quem é Moisés? Então eu disse para você, uma pessoa com uma autoestima bem abalada, e ele fez algumas perguntas. Espera aí, deixa eu ir aqui. Quando Deus disse o que ele queria para Moisés, ele disse, o que ele disse? Êxodo 3:11, abre lá, a despeito de você conhecer as perguntas. Êxodo 3:11. A primeira desculpa que ele deu para Deus. Quem eu sou? Êxodo 3:11. Quem sou eu? Por que ele perguntou quem sou eu? Por quê? Porque ele tinha uma autoimagem muito boa dele? Não, ele tinha uma autoimagem muito ruim dele. Então a primeira pergunta dele já mostra o complexo que ele tinha, a sua autoestima completamente abalada. Depois ele fez outra pergunta para Deus. Ele disse, aqui, peraí. Quem é você? Primeiro, quem sou eu? E depois ele perguntou para Deus, quem é o Senhor? Quem é você? Porque quando nós temos uma autoestima abalada, nós não conseguimos ver, nós não conhecemos Deus, nós não entendemos Deus. Deus é muito grande e eu sou muito pequeno, Ele não se importa comigo. Você canta, você fala, Deus me ama, mas na verdade você não sente que Ele te ama. O bilhete da minha irmã, no dia em que ela se suicidou, ela deixou um bilhete para você ver quando a sua autoestima, como filha mais velha, ela viveu o pior. Porque o filho mais velho, de 5, ela viu as piores coisas da minha família. Ela viu as piores brigas, as piores perdas financeiras, as amantes do meu pai. Enfim, ela viu todos os conflitos, todas as coisas. Ela é a que mais viu. Então, ela era muito desestabilizada emocionalmente. Se converteu apaixonada por Deus. Mas olha o que ela deixou no seu bilhete de morte. Ou Deus não soube me amar, ou eu não soube amá-lo. Você está vendo como a autoestima, a tua visão de Deus também fica nebulosa. É isso, a autoestima dela. Ela era uma mulher lindíssima, elegantérrima, inteligentíssima, mas ela não se via assim. Ela não se via linda, ela não se via inteligente. Então, a autoestima, a tua autoestima baixa, ela te destrói. Você é como aquela pessoa que sofre de bulimia. Ela está com 38 quilos e ela se enxerga ainda gorda. É uma distorção. Sabe aqueles filtros que você coloca em foto? O filtro, as suas emoções, ela coloca filtros nas situações. Então, se eu tenho... quando você tem mas para quem usa assim, quem usa filtro na foto? Ninguém usa filtro. Estou um bando de hipócrita. Ninguém usa filtro. Eu vejo filtro na foto de vocês. Não, estou brincando. Pelo menos vocês conhecem o que é filtro?
Então a foto está ali, ela vai ficar com uma cor mais intensa. Você muda o filtro, fica com uma cor mais intensa. Aí você muda o filtro, fica mais amarelado. Você muda o filtro, fica mais rosado. Você muda o filtro, fica com o rosto fica mais branco. Enfim, você vai mudando o filtro, a mesma imagem, ela vai tendo várias imagens, é a mesma imagem, mas quando você vê, tem uma diferença conforme o filtro vai passando. De repente, você chega no filtro em que tudo é preto e branco. E eu digo que quando você tem baixa autoestima, ou quando você tem qualquer outro problema emocional, você tem filtros no teu interior. Então, uma pessoa chegou diante de você e ela fala para você assim: como você está? Você está bonita. Só que você pôs um filtro naquela pessoa e naquela situação. Ela está falando isso, mas ela no interior dela está falando como você está ridícula. Olha só como é que você se veste. Você coloca filtros, você entende as situações conforme o teu emocional. Você entende tudo, até o que o teu marido diz, o que o teu filho diz. Você entende com o filtro da tua dor emocional, do teu problema emocional, do teu trauma, ou seja, o que for. Você interpreta, são interpretações doentias. E isso vai te paralisando na vida. É assim que você se torna uma pessoa problemática no teu trabalho, você se torna uma pessoa problemática na escola, você se torna uma pessoa problemática em qualquer ambiente onde você esteja, porque você tem perturbações interiores, você coloca filtros e aí pronto, estragou tudo. É assim que na Bíblia você vê pessoas se autodestruindo com um grande chamado, mas se autodestruindo por causa desses filtros e por causa deste interior bagunçado. Quando nós somos feridos, é como uma casa completamente bagunçada. Você não acha nada na hora que você precisa. Sabe aquela coisa? Eu não acho a chave do carro, porque tudo é bagunçado. E porque eu não achei a chave do carro, eu perdi a oportunidade do emprego que estava à minha porta, porque eu tinha que chegar lá na entrevista. Eu estou falando, essa situação é figurada. O que eu quero te dizer é que você perde 1000 oportunidades da vida porque o teu interior é bagunçado. Na hora em que você precisava de equilíbrio, você não encontra o equilíbrio lá dentro. Na hora que você precisava ser manso, você só encontra no teu interior irritação. Na hora em que você precisava ser inteligente, porque as nossas feridas nos emburrecem emocionalmente. Nós voltamos a ser criança quando nós não poderíamos ser infantis. Nós temos que ser infantis em ingenuidade, mas nós não podemos ser crianças emburradas. Então, você vai perdendo oportunidades e mais oportunidades na vida, e na vida espiritual também. Por exemplo, quando eu fui para a França, e ali eu sempre pedi para Deus, eu amo a França, eu amo a língua francesa, e quando eu fui, Deus entregou, e eu fui com Jonas e Deus entregou, ali eu me comportei como uma criança emocional. Eu perdi uma oportunidade que Deus deu e que era o que eu tinha pedido. Por que eu perdi a oportunidade? Porque eu fui 2 vezes com Jonas, na terceira, quando me chamaram para pregar, para ficar, para dar workshop, eu falei, o Jonas trabalhava ainda, ele não tinha se aposentado. Eu tinha um limite, eu não viajava sozinha. E eu insegurança completa. Não era medo de avião, não era medo de nada. Eu tinha uma insegurança, eu não vou dar conta sozinha. É o Jonas que sabe falar. E o Jonas falou, desde quando que eu falo francês? Não, mas é porque você é ali do meu lado. Mas você é ali do meu lado, eu preciso que você esteja ali, porque você sabe falar com todo mundo, sabe puxar conversa. Então, sabe o que eu disse? Tinha 3 lugares marcados. Sabe o que eu disse? Não posso. Sabe o que Deus fez? Fechou a porta. E aí, sabe o que Deus fez? Me mandou de castigo para a Índia, para outros lugares. Não, estou brincando. Mas eu já perguntei para ele, o castigo já acabou? Eu posso voltar agora? Agora eu consigo viajar sozinha. Então, mas
que é isso? É uma criança, como é que não consegue viajar sozinha? Que infantilidade é essa? Está vendo quando o emocional é bagunçado? Você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser obreiro, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser avô. Você vai bagunçar a tua vida e aquilo que Deus te deu. E assim estava Moisés. Deus dando ali, eu sou contigo, eu vou, mas quem sou eu? Cara, quem é você? Você é Moisés, aquele que eu amo. E quem é o Senhor? Eu sou Deus, eu estou falando contigo, está sabendo, está escutando. Então você está vendo como ali ele estava patinando e patinando, mas Deus tem uma paciência com a gente e Ele está tendo paciência hoje com você. Você está aqui para que todos os nós da tua vida sejam desatados. Você precisa ser curado definitivamente. Para ser curado, eu preciso reconhecer que eu tenho um problema. Primeiro passo. Segundo passo, eu preciso saber que eu vou precisar tomar atitudes. Porque você acha que hoje eu vou orar e Deus vai te curar neste segundo, neste momento, e você vai sair daqui sem nenhum problema emocional? Não. Deus vai começar uma grande obra na sua vida. Deus pode te curar de um trauma, sim, de forma imediata. Mas para você ser uma pessoa curada, você tem que saber que você vai ter que colaborar e você vai ter que tomar atitudes. Se você é uma pessoa irritada, Deus vai colocar amanhã uma situação para você ficar hiper irritado. E você vai ter que exercitar. Não reagir como você reagiria sempre. Não reagir. Você sabe o que eu tive que fazer comigo? Porque eu tenho as minhas tendências. Então eu tenho um temperamento. Eu sou colérica. Hã? Vai ser hoje mesmo. Pode ser hoje mesmo. Aí eu tomei uma atitude. Falei, Deus, eu vou tomar uma atitude. Eu não vou mais cair na armadilha do diabo de perder a paciência e perder o que o Senhor tem para mim. Aí eu peguei. Eu fui na minha concordância bíblica e eu peguei todos os versículos que falam de explosão, de mansidão, de calma. E eu coloquei ali de letras garrafais. E está lá até hoje no meu escritório. E ali eu coloquei, e aí chega o Marinho e falou, que é isso, vó? Eu falei, é isso mesmo, lê, porque você também vai treinar. Você também vai treinar para você também não ser assim. Então pode ler, você pode chamar a atenção da vovó. A hora que você vê a vovó perdendo paciência, pode recitar um desses versículos. Não era com ele, era com tudo, com situações. Gente, como funciona? Como funciona? A primeira vez, ficou aqui na ponta da língua. Na segunda, já ficou na metade da língua. Na terceira, eu já engoli. Na quarta, você sabe que desativou algum mecanismo? Eu estou até lerda. De verdade, desativou algum mecanismo. Porque assim, são situações para eu arrancar o cabelo. Mas tudo bem. Vamos pensar a respeito. Vamos falar. E assim, eu estou te falando que é uma questão de treinamento. Ser curado não é algo instantâneo. Até uma ferida física. Você precisa ter... É um processo. Limpa a ferida, passa o remédio, vai ter que cicatrizar. É um processo. A ferida emocional ou os nossos problemas emocionais é a mesma coisa. Nós precisamos ser treinados. Eu cheguei à conclusão de que Jesus levou 3 anos só para treinar emocionalmente os seus discípulos, porque espiritualmente ele treinaria em 6 meses. Agora, emocionalmente, ele levou 3 anos para deixar aqueles discípulos tinindo. É por isso que eu consigo ver um João que era bipolar no cara mais apaixonante da vida, mais amoroso. Ele era hora super explosivo, hora super carinhoso. Eu poderia diagnosticar João como um bipolar, mas ele foi curado por Jesus nesse processo de 3 anos. Só que Jesus está com pressa com você. Eu vou te dar 6 meses, em nome de Jesus, tá bom? 6 meses, tá bom? 6 meses? Para ver a diferença ao teu redor e chegar na terra prometida em nome de Jesus. Então, Moisés, ele começou naquela conversa e eu vou pular muitas coisas, esse material vai ficar com vocês, tá?
E deixa eu ir mais para frente. Olha aqui. Os bloqueios psicológicos surgem para anular o potencial do ser humano. Eles são causados pelas palavras de desvalorização, pelo desprezo, rejeição, pela humilhação nas relações parentais. Pode pular lá, tá? Vamos lá. O caminho da cura para os complexos. Primeira coisa, você não precisa você não pode ser escravo daquilo que os outros pensam. Olha para mim, não precisa ler lá, estou falando sem ler. Então, olha para mim, você não pode ser escravo do que os outros falam ou do que os outros pensam. Ou senão você não vai viver. Você não vai viver. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são... eu estava falando aqui num curso que eu estava dando de discipulado. Existem pessoas que, não é para te colocar contra ninguém, mas que são temporariamente, vou tentar amenizar ao máximo o que eu quero dizer. Existem pessoas que temporariamente são pessoas usadas pelas trevas para te destruir. Então, sempre vai ter um. Sempre vai ter um, sempre vai ter outro. Então, conclusão, você tem que estar preocupado com o que Deus pensa a teu respeito e o que Deus fala a teu respeito. Se Paulo estivesse preocupado com o que os outros pensavam, sabe o que os outros pensavam de Paulo? Esse é aquele que perseguia, esse é aquele que matava, ele não mudou nada. Ele vai, qualquer hora, ele vai ser o mesmo. Você sabe quem é Paulo? Ah, você não sabe quem é Paulo. As pessoas falavam muito de Paulo, mas Paulo não estava nem aí para o que as pessoas pensavam ou para o que as pessoas falavam dele. Ele se importava com o que Deus pensava dele. Ele se importava com o que Deus queria que ele estivesse fazendo. E conclusão, quando você não se importa com o que os outros pensam, com o que os outros falam, Deus faz a situação ser revertida e até quem falava contra você vai ter que se render e vai ter que aplaudir o que Deus fez na tua vida. É isso que eu quero te dizer. Eu aprendi que nós não temos como nos defender. Eu não me preocupo. Você sabe o que a igreja passou no ano de 2017? Por um período muito difícil. Um período que Deus chamou, porque foi o ano de purificação. E Deus chamou esse período de um ano de limpeza. Eu sei que muitas pessoas na ilha olham para a unidade em Cristo. Eu sei o que pensam e o que falam. Estão acabados. O pastor Jonas e a pastora Naira devem estar em pecado para que saia pessoas desse jeito da igreja. Eu sei que coisas como essas são ditas, mas toda vez que eu venho para a igreja e toda vez que eu vejo que hoje existem buracos dentro da igreja, eu até digo para o Jonas, meu coração se entristece com o buraco, mas eu venho sabendo que não é pecado, eu venho sabendo que foi a limpeza de Deus e que nós vamos viver um momento maravilhoso de Deus. Mas para que a gente possa viver um momento maravilhoso de Deus, você precisa estar curado, você precisa estar restaurado, você precisa ser um agente de Deus aqui na terra e você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Se concentre no que Deus está fazendo no teu interior, no que Deus está fazendo. Você não pode. Uma coisa que tem que cortar na tua vida é o fenômeno levou, bateu. Não podemos ser ação-reação. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Isso é o que o mundo nos ensina. Isso é o que as feridas nos impulsionam. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas mansas, pessoas felizes. Eu vou dar algumas coisas que nós precisamos. Equilíbrio, moderação, leveza. Nós precisamos ser pessoas leves. Pergunta para você. Eu sou uma pessoa pesada. Eu sou uma pessoa que reclamo muito. Eu sou uma pessoa que murmuro muito. Tudo isso é sintoma de doença. Tudo isso é sintoma de lixo na tua vida. Tudo isso é sintoma de que você precisa ser urgentemente curado. Eu vou repetir. Se você se encaixa em alguma dessas coisas, saiba que você precisa ser curado. Vamos lá. Nós precisamos ser pessoas leves, felizes, equilibradas, pacientes,
resilientes. O que é ser resiliente? Fazer do seu pior momento o melhor momento. Você tirar uma lição daquilo e sair mais forte daquilo que você viveu. Sair mais forte daquilo que você viveu. Você é capaz de sair mais forte dentro de uma calamidade? Eu vejo os japoneses saírem mais forte depois do tsunami. Eu vi o povo de Israel sair mais forte depois do Holocausto. Eu vejo a igreja perseguida, ela é forte dentro do caos. Ela se reinventa, ela se reconstrói. Mas e nós? Pequenas coisas nos destroem. Nós somos, como diz o Eli. Quem é o Eli? É o mestre, nosso amigo lá de Israel. Ele fala sempre, toda caravana ele usa a expressão: nós somos uma geração mimada. E você já reparou que filho mimado é fraco? Por que filho é mimado é fraco? Se olha, eles não aguentam nada, tem que andar. Meu Deus, quando eu tinha 9, 10 anos, eu andava. Era 3 quilômetros de subida e descida. Quem conhece São Paulo, lá na Pompeia, é só subidão e descidão, subidão e descidão. Eu morava na Apiacás, eu ia até o Colégio Sagrado Coração de Jesus, 3 quilômetros de subidão e descidão. Com 10 anos, e uma mala muito pesada, porque as freiras faziam a gente ir com todo o material, não é que nem hoje. Hoje tem matemática, português. Era todos os livros, todos os cadernos que a gente tinha que levar todos os dias, mesmo não usando. Então, aí o que é uma geração mimada? Tem que andar até a esquina. Eu não aguento. E eu estou dizendo, nós somos uma geração mimada emocionalmente também, porque Deus nos tornou fortes. Nós somos fortes porque Cristo está em nós. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. E Jesus mostrou na sua humanidade, ele mostrou como é possível ser forte emocionalmente. Nós precisamos parar de brincar de ser cristão. Queremos o fogo do céu, queremos avivamento, isso é fantástico. Queremos a libertação, isso é fantástico, mas ninguém quer sair da situação que está emocional. São mortos vivos que precisam ser despertados hoje. Eu preciso reconhecer que eu não sou leve, eu preciso reconhecer que eu não sou tolerante, eu não sou resiliente, eu não sou paciente. Enfim, você tem algum desses sintomas? Levanta a mão. Tem mais de um sintoma? Levanta a mão. Excesso de preocupação, excesso de tudo. Nós temos excesso de tudo. E por isso nós precisamos urgentemente ser curado. Deus pegou o Moisés com todos os problemas que ele tinha emocional, com tragédia, com perda. E Moisés se permitiu. Você viu alguma transformação em Moisés? Como é que Moisés era emocionalmente? Ele era tolerante, calmo? Não. Como que era Moisés? Explosivo. E aonde que a explosão? A explosão de Moisés estava no espírito ou estava nas emoções? Ele era um esquentadinho. Mas quando ele reconheceu, eu tenho um problema com explosão de ira. Eu não quero mais isso na minha vida. Em algum momento ele falou isso para Deus. E Deus começou a treiná-lo e só colocou pessoas difíceis do lado dele. Deus colocou até os seus irmãos falando mal dele. Tudo para tirar Moisés do sério, para treinar Moisés na paciência. Deus treina a gente, sabia? E Moisés foi aprendendo. A primeira vez foi mais difícil. Na primeira vez ele quebrou a tábua. O esquentadinho Moisés não adiantou já ter matado. Ele quebrou a tábua. Deus fala, eu vou cuidar desse esquentadinho. Ele vai ver que todas as vezes que ele explodir, ele vai ter que fazer o caminho de volta. Presta atenção no que eu estou falando. E Deus ensinou Moisés que todas as vezes que ele explodisse, ele ia ter que voltar e refazer as coisas, ou senão ele não ia sair do Egito. E sabe o que aconteceu? Ele teve que voltar para o Monte Sinai, mais 40 dias, mais 40 dias sem comer, mais 40 dias sem beber, mais 40 dias sozinho. E aí ele aprendeu. Nessa segunda vez ele aprendeu. Daí para frente você vê um Moisés com uma mansidão, que você termina o livro lendo o quê? O Pentateuco, lê o quê? Que Moisés era o homem mais nervosinho.
Não, ele era um homem mais manso. Deus pega um Josué, que também tinha problemas, não era explosivo. Josué não era explosivo, mas Josué ele tinha bloqueios. Será que você tem bloqueios? Qual era o bloqueio de Josué? Josué era tímido demais. Josué, ele ficou satisfeito em ser a sombra de Moisés. Para ele estava bom e ele morreria como a sombra de Moisés. Na verdade, Josué não tinha grandes ambições. Ele tinha um bloqueio. Ele queria simplesmente aprender com Moisés, mas Deus não queria isso. Deus queria que Josué assumisse. Josué seria guerreiro, Josué seria líder, mas isso estava só na mente de Deus. Na mente de Josué isso não passava. A timidez falava mais alto, os seus bloqueios falavam mais alto. E eu digo para você que os teus bloqueios fazem com que você não consiga entender o que está na mente de Deus a teu respeito. Você não consegue. Deus teve muito trabalho para me fazer entender que Ele queria o púlpito na minha vida. Eu entendi tudo menos isso. Eu entendi que Ele queria me usar em missões, mas era na tradução. Eu entendi tudo menos que Ele ia me usar falando, a despeito dEle ter dito isso várias vezes. Mas o meu bloqueio era tanto que eu não entendi e não quis entender. E era mais cômodo não entender. Era mais cômodo eu continuar bloqueada. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. Sabe por quê? Porque o diabo tem bloqueado talentos, potencial dentro dessa igreja. Você tem um grande chamado. Só o fato de você ter nascido nessa geração mostra que você tem um grande chamado. E se você se acha um nada, é porque os teus bloqueios estão falando mais alto. Mas a partir de hoje, você vai ouvir a voz de Deus, o que Ele tem a teu respeito dentro dessa igreja. Você tem um chamado forte. E em nome de Jesus, todo bloqueio na tua mente, todo bloqueio nas tuas emoções, começa a cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai começar a pensar os pensamentos de Deus, a sentir os sentimentos de Deus e a entender, a ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Amém? Então Josué era um bloqueado que de repente Deus falou, é você mesmo. Ele teve que no susto assumir, ele assumiu. Ele foi curado no processo, não foi um dia só. E Deus teve que falar com Josué ainda quando ele assumiu. Deus teve que falar com Josué ainda quando ele assumiu. Olha, Josué, você vai ter que meditar. Por que meditar? Pensamentos. Você vai ter que meditar, você vai ter que sentir a minha presença todos os dias para você sair do teu bloqueio. E eu quero te dizer de mais um homem. Aqui tem o material, eu saí completamente do material. O material tem muita coisa, mas eu senti necessidade de entrar nos assuntos que eu entrei com você. Mas aqui Deus chamou uma dupla. Quando você olha para Caleb, você não olha a timidez de Josué. Caleb, ele era falante. Quando Deus mandou verem, espiar, você pode ver, você pode ler lá em Números, quem voltou dando relatório bom, não foi Josué. Quem falava sempre era Caleb. Mas Caleb, ele também tinha bloqueios, ele também tinha traumas. Eu só quero te dizer uma coisa. Dos códigos da felicidade, que são cura para a nossa alma e que eu vou falar, depois que eu falar para os pastores, eu vou marcar um dia para falar com vocês. Eu digo para você que Jesus, ele treinou discípulos. Ele treinou 12 discípulos para serem felizes, porque eles precisavam primeiro ser felizes para depois entender o que Deus tinha para eles. O primeiro desafio que ele deu para aqueles discípulos, quando nós pegamos o Sermão da Montanha, um dos desafios, ele disse, sejam transparentes, porque se você for transparente, você vai ver Deus. Eu termino aqui dizendo, você precisa ser transparente. O que é transparente? Você vai ter que tirar a tua máscara.
Todo mundo usa máscaras. A máscara de vir para a igreja. A máscara de ser bonzinho. A máscara enfim, a máscara de aceitar tudo. Você precisa urgentemente tirar a máscara e deixar que o Senhor Jesus mostre quem você realmente é. Mostre os teus bloqueios, mostre os teus problemas, mostre o que está destruindo o teu casamento, mostre o que está paralisando a tua vida espiritual. Espera, porque Ele mostra. Eu digo para você, Ele vai mostrar, não é Ele falando, Ele vai mostrar na situação, como disse a pastora Aline, pode ser agora, voltando para casa, Ele já vai mostrar como você é uma pessoa intolerante. Quando você voltar para casa, Ele já vai te mostrar como você é uma pessoa irritada, que ninguém pode falar com você. Eu já disse para você, o meu irmão, ele era a pessoa mais irritada e continua sendo a pessoa mais irritada do mundo. Sabe o que acontece com uma pessoa desse jeito? Ela se torna uma pessoa solitária. E eu digo para você, você foi chamado por Deus para não ser solitário. Você foi chamado por Deus para explodir nesta geração. Você foi chamado por Deus para que daqui do teu interior fluísse não só o Espírito de Deus, mas fluísse alegria. A alegria do Senhor é a tua força. E eu digo para você, nós podemos nos tornar as pessoas mais alegres e mais curadas da face da terra, em nome de Jesus. Eu digo para você que Lázaro ficou doente 4 dias. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Lázaro ficou doente 4 dias. E depois de 4 dias, ele morreu. Eu digo para você que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado doente. Eu tenho visto cada dia mais as pessoas doentes, as pessoas no limite. Uma pessoa não aguenta a outra porque está todo mundo no limite. Pessoas extremamente doentes como Lázaro. Não houve uma intervenção de Jesus na doença. E sabe o que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu. E eu digo para você que durante alguns anos o Senhor Jesus deixou o corpo de Cristo, Ele permitiu que o corpo de Cristo continuasse doente. Muito se falou sobre restauração emocional. Muito se falou sobre a necessidade de reconstruir as emoções. Mas isso caiu no esquecimento do povo. E hoje pouco se fala, e se fala, usa-se jargões. E o Senhor Jesus, Ele deixou a igreja de Cristo entrar num estado crítico, entre a morte e a vida. Alguns já morreram, outros estão entre a morte e a vida. Estão dentro da igreja porque amam muito a Deus, porque têm fé, mas a vida está em frangalhos. Tudo ao seu redor está em frangalhos. E o Senhor disse, eu esperei o momento de você pedir socorro, para que eu pudesse fazer uma intervenção. Eu tirei uma nação do Egito. O meu propósito era colocá-los na terra prometida. Poucos entenderam esse meu propósito e morreram no deserto. Deus não quer que você morra no deserto nesse ano de 2018. Ele quer fazer neste momento uma grande intervenção na tua vida. Mas nesse momento você precisa reconhecer que você precisa sair do estado que você está. De que você tem sintomas de que não são de um homem e uma mulher de Deus, trabalhados por Deus. As pessoas ainda não viram uma grande diferença na tua vida. As pessoas precisam ver grande diferença. Assim como a gente vê, Moisés era esquentado e ficou o homem mais manso da terra. João era um bipolar descontrolado e se tornou amor puro. Pedro era um homem fraco emocionalmente. Tudo o perturbava, tudo o desestabilizava. E ele se tornou um homem completamente estável. Eu digo que transformação é necessário se você desejar. Ela é necessária, mas você precisa desejar. Não é um ato espiritual. Espiritual é a tua salvação. Espiritual é a tua libertação. Espiritual é o teu avivamento. Mas emocional, Jeová Rafa é o Deus que cura o físico e o Deus que cura as emoções. E Ele está aqui. E Ele quer que você, neste momento, peça socorro a Ele. Se você quer, levanta a tua mão para que nós possamos orar. Se você reconhece sintomas que precisam ser trabalhados na tua vida,
Se você reconhece que você precisa de uma intervenção urgente, de transformação urgente, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu exército. Senhor, um exército dizimado desde a infância até a idade adulta. Mas agora, neste momento, Senhor, o ataque tem sido pior do que nunca. Assim como Jezabel atacou Elias, assim como Jezabel quis paralisar Elias pela pressão. Senhor, hoje a pressão é muito grande sobre o corpo de Cristo para nos matar. Por isso eu clamo que essas mãos levantadas, reconhecendo que precisam de ajuda, recebam agora uma intervenção celestial. Espírito Santo de Deus, reveste esses corações por dentro e por fora, transforma os pensamentos agora, em nome de Jesus. Senhor, coloca agora a tua destra poderosa nas feridas, para que sejam definitivamente curadas, definitivamente cicatrizadas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser pessoas felizes, leves, moderadas, temperadas, em nome de Jesus, pessoas que refletem a luz da tua glória. Senhor, eu quero clamar que o Senhor comece a agir neste momento. Espírito Santo de Deus, tira todo fardo, tira toda angústia, tira toda preocupação, tira toda ansiedade com a tua destra poderosa e coloca a tua paz e o óleo de Gileade venha sobre a cabeça, escorrendo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu fui desafiada pelo Dr. Augusto Cury a trabalhar com esses códigos da felicidade do Sermão da Montanha. Eu vou passar amanhã para os pastores, eu vou desafiar os pastores, e quem depois no culto eu vou pedir, ou você já pode dar para a pastora Aline ou para os pastores que estão aqui, a pastora Fernanda, o seu nome, se você gostaria de participar, e eu vou desafiar os pastores a nós fazermos grupos para trabalhar o Sermão da Montanha, no sentido de cura e restauração emocional. Eu sei que vai ser uma transformação, é algo que Deus entregou para ele. Eu falei para o Jonas assim, o Dr. Augusto Cury, ele é uma pessoa que Deus usou para descobrir algumas coisas das emoções fantásticas, mas de uns anos para cá ele tem sido muito repetitivo, né? Não é porque eu o admiro que eu não vou dizer. Você compra um livro, aí você compra o outro, é a mesma coisa, e você compra o outro, é a mesma coisa, é um pouco repetitivo. Mas isso são exigências de editora, que exige que um autor famoso escreva todo ano 2, 3 livros. Mas dessa vez ele se reinventou. Ele realmente, Deus, dentro da palavra de Deus, o que mais me encantou é porque dentro da palavra de Deus, Deus deu e desvendou algumas coisas extremamente necessárias para o corpo de Cristo da última hora, tá bom? Então eu vou fazer isso amanhã com eles e desafio vocês a desejar a mesma coisa. Amém? Ou senão a gente faz de forma coletiva, enfim. Porque eu acho que grupos vai funcionar melhor. Mas a gente pensa até lá. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Não esqueça que o CTPA, já matrículas abertas, CTPA está com um novo formato. Continua sendo o nosso curso de teologia profético e básico de 1 ano, duração de 1 ano e 4 meses. Você pode fazer tanto presencial quanto online, mas nós estamos dando uma tônica mais profética para o CTPA, tá bom? Inscrições com Madelon e a mesa lá atrás. Material, Madelon, material.